SOS Cristianismo, capítulo 9. Breve tratado do casamento. Item 1. O casamento era um contrato social. No início da humanidade não havia sacramento, assim como não havia igreja nem cartório. A união entre duas pessoas era um simples contrato social entre duas famílias. Não existia proibição nem censura contra a união de dois irmãos de sangue, nem entre dois primos. Mais tarde, por motivos de ordem social, foram criadas leis para regulamentarem as uniões matrimoniais entre irmãos consanguíneos. Bem depois, Moisés criou a lei do divórcio para separar os casais que não se combinavam. Um dia, um fariseu perguntou a Jesus: Mestre, a nossa lei diz que se alguém morrer e não deixar filhos, a viúva tem que casar com um dos cunhados. E se esse cunhado também não deixar filho, até que 7 irmãos da mesma família, todos se casarem com a mesma mulher e nenhum deixar filhos, o que fazer? Quando todo esse pessoal chegar no céu, quem será o legítimo marido dessa mulher? Isso está em Marcos 12, 18 a 27 e Lucas 20, 27 a 40. O fariseu armou um laço para pegar Jesus e julgou que Jesus iria ficar num beco sem saída. Mas o mestre não ficava no mato sem cachorro. Ele tinha sempre uma saída para qualquer pergunta. E respondendo, Jesus disse: Na casa de meu pai não existe casamento, divórcio, desquite. Lá ninguém tem mulher, marido, filho, irmão, nem parente. Lá em cima a gente é assim como os anjos. Marcos 12, 25. Certamente os fariseus não entenderam da resposta de Jesus. Assim os religiosos também só agora começaram a entender o que Jesus ensinava. Pois Jesus ensinou que o casamento é uma necessidade provisória enquanto a gente está na terra. A finalidade do casamento é formar grupos ou famílias para, nesses grupos, os espíritos aprenderem a conviver uns com os outros. É com a formação de famílias que se educa o espírito para viver em paz, aprendendo a se tolerar e se amar uns aos outros. Item 2. Casamento não é indissolúvel. Mais tarde, o catolicismo inventou que o casamento é indissolúvel, que não pode ser dissolvido ou desfeito. Ora, se todas as pessoas fossem preparadas para o casamento, de fato, não haveria necessidade de divórcio nem desquite. Mas como poucos se preparam para casar, e além do mais, cada um tem sua formação, sua educação, sua visão do mundo e das coisas, assim não tem como forçar duas pessoas a viverem juntas, entre aspas, até que a morte os separe. Imaginar isso é uma tola pretensão e também uma tremenda falta de experiência da vida humana. O divórcio é uma lei civil que serve para separar casais que não estão casados de fato, mas só de forma. Quando há um casal realmente casado, nada pode separar. A lei de Deus é quando existe amor e respeito entre duas pessoas. Se esse casal vive bem, assume toda a responsabilidade, cuida dos filhos e se curte com sinceridade, então aí está a lei de Deus e ninguém consegue separar. Foi isso que ensinou Jesus quando disse: o que Deus juntou, o homem não separa. Quer dizer, se estão juntos pelas leis do amor e da responsabilidade, as leis humanas não separam. Precisamos agora dessacralizar o casamento, retirando esse mito da indissolubilidade. Se alguém está vivendo juntos e assumindo a família, se gostando, sentindo prazer na convivência, então estão casados verdadeiramente. O contrato civil no cartório é apenas para legalizar essa união perante a sociedade.
item 3, casamento e celibato. No capítulo 19 de Mateus, Jesus trata do casamento e também dos eunucos. Os eunucos eram pessoas abstinentes de sexo que cuidavam do serviço religioso. Jesus explicou que existem 3 tipos de pessoas que não são normais sexualmente falando, conforme a visão da sociedade. Os que já nascem castrados, os que são castrados pelos homens e os que se castram a si mesmos pelo amor ao reino de Deus. Isso significa, tanto existe aquele que é abstinente por motivos humanos, como aquele que aprende a ter domínio sobre sua sexualidade por motivos superior, para dispor de mais tempo para se dedicar a uma obra religiosa ou intelectual. Assim, quando um religioso ou mesmo leigo fica a vida inteira solteiro e sem manter relação sexual, é um eunuco pelo reino de Deus. Quer dizer, tomou a decisão de viver de modo casto e puro com objetivo espiritual. Isso na Idade Média se tornou um costume na igreja com o nome de celibato. Isso acontece quando a pessoa, inconscientemente, levada pela lei providencial, começa a se desapegar do prazer do sexo. Pois a sexualidade é uma lei natural, que além de nos proporcionar a chance de gerar o corpo da espécie humana, é também um meio de se sentir prazer no ato da procriação. Como a vida ficaria insuportável se o alimento não tivesse sabor, gosto algum. Por isso Deus coloca o prazer na alimentação e também no sexo. A tarefa de se educar uma criança e ter que suportar os grilos dos adolescentes é duro. A preocupação pelas obrigações do lar, as despesas, a doença, o cotidiano, os probleminhas como o ciúme, incompatibilidade de gênios, as diferenças de gostos e vocações na família, tudo isso ficaria difícil de aguentar se não houvesse a lei do prazer sexual para compensar a dureza da vida de casados. Há um pensamento que diz: quem pensa nem casa nem faz casa. E tem outro ainda mais engraçado: a gente nasce, cresce, fica louco e casa. Mas o provérbio mais interessante é esse: casamento ideal, cada qual com seu igual. Só que não se trata de igualdade no dinheiro, na idade, no estudo. Essa identificação deve ser na visão, quer dizer, no modo de ver e sentir o mundo, a vida e as coisas do Espírito. Quando Moisés criou o pacotão dos mandamentos, teve a bendita ideia de incluir o honrar pai e mãe, pois viu como os pais sofrem para criar um menino. O lar tem suas alegrias e às vezes suas tristezas. Já pensou que desilusão os jovens se preparar para constituir família, na ilusão de serem felizes para sempre, e logo vem um filho com uma degenerescência de ordem genética, aleijado, surdo-mudo, gêmeos chifópagos, quer dizer, emendados. E agora? Será que os jovens, quando se preparam para casar, se preparam também para encarar uma provação desse tipo? Será que estão preparados para cuidar de uma criança prodígio ou uma criança diferente dos outros? É bom desde já você ficar esperto para, se precisar um dia encarar um caso desses, aprendendo que essas coisas acontecem para a glória de Deus. Lembra o que Jesus falou quando lhe perguntaram por que aquele homem já nasceu cego? Lá no capítulo 9 de João. Quando nasce uma criança com um problema desses, é que há um endividamento. Ele está trazendo um caso que há muito tempo precisa ser resolvido e que vem sendo adiado. Essa criança pode ter sido esposa sua em vidas passadas, ou um filho seu que numa vida passada você abortou. Casos de marido e mulher que brigam, se maltratam, se matam, geralmente são espíritos que já vêm brigando e negando o perdão há alguns séculos. A solução única para evitar casos como esses é abrir mão do perdão. Enquanto a gente não largar a mão de ser incrédulo, ignorante das coisas de Deus,
enquanto não procurar entender que todos somos espíritos que já vivemos aqui na Terra outras vezes, e cada vez que a gente está aqui, em vez de aprender os segredos da vida, passa o tempo todo envolvido com os conhecimentos profanos. Item 4. Educação dos filhos. Quando se fala em educar, geralmente as ideias ficam distorcidas. Nosso povo se acostumou com a palavra educação de modo errado. Pensa até que educar um menino é colocá-lo na escola, ensinar boas maneiras de se comportar, pedir licença, dizer muito obrigado, me perdoe. Mas educar significa muito mais do que tudo isso. Educar é ajudar a criança a descobrir as suas qualidades e encarar essas qualidades de modo natural. Educar vem da palavra latina duco, e quer dizer conduzir o menino, tirar qualidades de dentro da pessoa. O que se vem fazendo até agora com nossos filhos é condicionando-os, enchendo a cabeça deles de crendices e costumes antigos, diminuindo ou atrofiando a capacidade de pensar, repassando as mesmas tradições religiosas da Idade Média. Em suma, nós apenas passamos as nossas bobagens para os nossos filhos. Isso não é educar, é conservar nossas tradições nas cabeças deles. Educar hoje é dar o exemplo de vida cristã, depois orientar a criança para enfrentar a realidade atual, acompanhar o progresso da humanidade, ensinar a criança a se cuidar, praticando os preceitos cristãos e sendo ao mesmo tempo cidadão. A cidadania é uma forma de ser cristão. Hoje se faz útil e necessário que a criança aprenda a respeitar tudo, respeitar a natureza, zelando da ecologia, cuidando dos animais, respeitando o patrimônio do Estado, aprendendo a votar certo, tendo consciência política. Isso é educação integral. Precisamos educar o nosso jovem para a vida como um todo, vida de cidadão político e de cidadão religioso. Hoje não vale mais a pena preparar o jovem para ser bem-sucedido na vida financeira, comercial ou política. Precisa que o jovem cresça percebendo a realidade da vida presente e a realidade da vida futura, a vida espiritual. O religioso sem conhecimento dos deveres de cidadão é um fanático, enquanto o cidadão ignorante das coisas de Deus é um homem despreparado para enfrentar os desafios de ordem filosófica que a vida traz. Item 5. Assim como os anjos de Deus. Quando Jesus disse que lá no plano espiritual ninguém se casa, ninguém tem mulher, nem marido, nem família, é para nos ensinar que o casamento é um recurso provisório, uma lei civil e social, mas de consequências religiosas. Como dissemos, a lei divina no casamento é o amor que une o casal, é a responsabilidade com o futuro dos filhos. Quanto ao ato ou à cerimônia realizada, não importa se foi num templo, recebendo a bênção de sacerdote, ou se foi num cartório diante de um escrivão e sancionado pelo juiz. Como também qualquer outra forma de casamento que venha a pintar. Casamento comercial, qualquer nome que venha a aparecer. Quando o senador Nelson Carneiro, em 1977, lutou pela legalização do divórcio, ele estava sendo um herói, pois precisava brigar contra preconceitos enraizados na cabeça da sociedade. A igreja dizia que o católico não pode se casar só pelo ato civil, porque, segundo a igreja, só o ato religioso pode unir o casal. Bem, graças ao progresso, esse pensamento retrógrado já deixou de existir. Falemos agora da energia sexual. A sexualidade funciona em nós como dois polos, positivo e negativo. A sexualidade masculina é o positivo, a feminina, o polo negativo.
A importância do sexo é muito grande em nossa vida. Deus colocou o sexo em toda a natureza viva, nos animais, nos homens, nas plantas. Com que objetivo Deus criou o sexo? Naturalmente com 3 objetivos: para a procriação da espécie, para servir como lei de compensação e para educar o espírito. O sexo é, portanto, uma lei da natureza, uma lei divina. Enquanto o homem está ainda bruto, estúpido, desrespeitador das leis, vai entender do sexo como um meio de gozar e desfrutar da vida. Um jeitinho do homem mostrar que é machão, aproveitador da fraqueza do sexo frágil, etc. e tal. De abuso em abuso, de depravação em depravação, o homem vai se afundando no lodaçal do abuso sexual até se endividar perante a natureza. Quando o espírito está viciado no sexo, Deus dá um jeitinho para ele mudar de sexo. Aqui morre um machão, o explorador de mulheres. Na próxima encarnação, olha o explorador de volta, mas na pele de uma mulher. Ali morre uma mulher prostituta que viveu desrespeitando o sexo. Mas daqui a pouco está aí o mesmo espírito, mas agora já não consegue fazer o que fez, pois nasceu lésbica ou num corpo diferente, nem homem nem mulher. Assim a natureza vai educando o espírito para entender e respeitar as coisas de Deus. Com o tempo o espírito vai amadurecendo e lentamente se acostumando com a ideia de dominar a fera que existe dentro dele. Vai se livrando aos poucos da escravidão do sexo, até que alcance uma evolução adiantada, onde não há mais necessidade, onde o sexo será dominado. Agora aquela forte atração vai sendo substituída pelo prazer da amizade e pelo prazer de ajudar os outros. É aqui que entra o ensino do mestre. Lá na casa do meu pai, a gente vai ficar assim, como os anjos de Deus. Em Marcos 12, 25. Ora, anjo é exatamente isso. É espírito que já se purificou, já se libertou do prazer sexual e dos prazeres do mundo de modo geral. Quando estivermos como os anjos, iremos nos considerar todos como casados ou unidos por um só sentimento, o sentimento de fraternidade. No plano espiritual, seremos todos irmãos. Assim, não haverá necessidade de família ou agrupamento familiar, porque seremos uma só família. Item 6. Amor e casamento. A nossa sociedade está bem acostumada com o papo de amor. A palavra amor se tornou banal, deturpada, enfraquecida e até uma grande mentira. Esse amor de novelas e de filmes de TV, esse amor de cenas de teatro, de seriado de televisão. Geralmente, quando um casal de namorados está junto, o papo que rola é rock, bailinho, pizzaria, moto, quando não pinta algo mais. O tempo passa e eles não têm tempo de cuidar da parte principal, que é se conhecerem. Ora, o tempo de namoro é justamente para oferecer a oportunidade de se conhecerem. Se perderem essa chance, vão para o altar ou para o cartório desprevenidos. Quando chegam em casa, que vão encarar o cotidiano, é que vão descobrir a máscara e ver a verdadeira cara um do outro. Agora é tarde, ou pelo menos mais difícil, para fazer uma análise mútua, procurando conhecer o caráter, a personalidade e os gostos um do outro. É bom que fique claro que aquilo que se costuma chamar de amor não passa, às vezes, de afeto, carinho ou manifestação de carência afetiva. Esse papo de eu te amo, te adoro, te quero, não posso viver sem você, nosso amor será eterno, isso às vezes tem até ranço de mofo, de tão velho que é. Muitas vezes essa coisa não passa de nhen nas orelhas da garota. Pura sedução e papo furado. Às vezes, a pessoa nem sente simpatia pela menina e fica soltando toda essa carga emocional nas orelhas da moça com segundas intenções.
Aí a garota sem experiência entra na dele e se dá mal. Outras vezes o tal amor é baseado no interesse e no lucro. Vou me amarrar nessa garota, o velho pai dela é fazendeiro. Ora, o jovem cabeça feita não vai nessa história de amor. Tudo bem, você deve acreditar no amor, mas quando há provas, não apenas palavras de amor. Amor se banalizou no cinema, no teatro, na novela e nas letras de música pop. Se a gente quiser obter sucesso no campo do amor, no casamento, precisa saber que existe amor onde existe ação, onde existe ato, prova, através de fidelidade. Amor no casamento é provado pela responsabilidade e pelo carinho sincero. É pelo cuidado e zelo com o amante e com os filhos que se pode provar que alguém ama. Item 7. Um pouco de história. Quando se vê um casal entrando na igreja com todo aquele aparato, vestido de noiva, véu, grinalda, aliança no dedo, etc., fica pensando que sempre foi assim, que desde o começo do mundo era costume usar tudo isso. Não. Só no século XVI é que o ato do matrimônio começou a ser realizado dentro da igreja. Pouco antes, no século XIV, foi criado o costume de os pais da noiva entregarem a mão da noiva ao padre. Depois, criou o costume do padre colocar a mão da noiva na mão do noivo. E todo esse aparato de testemunhas, grinalda, aliança, não passa de formalismos e adornos ou enfeites. A grinalda, por exemplo, simbolizava a apresentação da noiva como sendo ainda virgem, hoje uma virtude em extinção. O véu é um costume antigo, conforme vemos no livro da Gênesis, capítulo 24, verso 65. Quando a noiva Rebeca viu o noivo Isaque, se cobriu com o véu. Paulo apóstolo se refere a esse costume em sua carta 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 4, dizendo: a mulher deve trazer consigo o sinal de submissão ao marido. Esse sinal de submissão é o véu. Sabemos que uma mulher sempre foi escrava do homem. Talvez tudo tenha começado com a velha história da tentação de Eva no paraíso. A verdade é que faz um bom tempo existe um forte preconceito contra a mulher. Antigamente a mulher era comprada e vendida como qualquer mercadoria. As mulheres virgens sempre custaram mais caro. Seguindo o costume machista, Paulo apóstolo, em sua primeira carta ao bispo Timóteo, capítulo 2, verso 12, tenta tapar a boca das mulheres, proibindo que elas falem em público nas igrejas. Mais tarde, na Idade Média, no ano 585, bispos discutiam se mulher tem ou não tem espírito. Concílio de Mécon. No capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo passa regras de conduta e de comportamento para os casados, os solteiros e os viúvos. Mais tarde, Agostinho de Hipona, bispo, teria escrito que a mulher é uma besta insegura e instável. São Cristóvão teria deixado escrito que entre todos os animais selvagens, nenhum é mais daninho que a mulher. Até o mestre da Grécia, Pitágoras, teria amaldiçoado o sexo feminino com as palavras seguintes: existe o princípio bom que cria a ordem, o homem e a luz, e existe o princípio mau que cria as trevas, a desordem e a mulher. Também o filósofo grego Euclides teria deixado o seu recadinho dizendo: a mulher é o mais temível dos males. E o pior era no Sudão, os costumes que existiam. O casamento só funcionava para valer se a noiva fosse fértil. Se a noiva fosse estéril, era devolvida ao pai e o marido, o noivo, era indenizado com outra mulher. E para completar a dificuldade, a mulher só podia dizer que estava casada mesmo para valer depois de parir e tirar a mama.
Também o incesto é crime em alguns países. Nos Estados Unidos, em 25 de maio de 1979, em Massachusetts, 2 irmãos legítimos se casaram. O jovem David Goodall, de 22 anos, e sua irmã Vic Piturino, de 24. Tiveram que fugir da pena da lei que lhe condenara a 20 anos de prisão por crime de incesto. E os preconceitos que cercam o casamento são muitos. O incesto, a badalada diferença de idade, a terrível e perigosa falta da tal virgindade, a vocação religiosa para a vida monástica ou celibatária e a tal dor de cotovelo. Item 8. Dor de cotovelo. Está aí uma coisa que mete medo. Às vezes a gente brinca, leva a coisa para o lero-lero, mas pensando bem, o caso é sério. Não devemos brincar com esse estado emocional chamado de dor de cotovelo, paixonite aguda. Sempre houve esse sentimento de exagerada afeição ou apego em demasia a alguém do sexo oposto. É uma coisa comum que acontece com qualquer ser humano. Quando a gente está de fora, não envolvido no caso, acha que isso é uma fraqueza emocional, coisa de quem nunca viu mulher ou homem, pessoa sem experiência, que nunca namorou, etc. e tal. Mas não é assim que se resolve o problema. É bem mais complicado do que se imagina. Dizem que fogo no do outro, no meu é água. E é verdade. Quando o problema é nos outros, a gente não se sente responsável. De modo geral, o homem é mais forte nesses casos. A mulher, por ser mais sensível e usar mais o coração que a razão, costuma ir longe demais nesses casos. É mais comum o suicídio em mulheres que em homens. Mas, por outro lado, os homens se apaixonam com mais facilidade. Esse problema é da especialidade de psicólogos, psicanalistas, mas cada um de nós está na obrigação de fazer algo, de dar uma mãozinha para ajudar o nosso irmão que está na fossa. Num caso desse, o melhor remédio é sempre o tempo. O apaixonado deve fazer um pequeno passeio, vai passar uns dias fora, em casa de parentes ou amigos, conhecer novas pessoas, quem sabe pinta outra na área e logo estará curado desse mal. Mas quando o tempo parece remédio adulterado, qualquer amigo ou vizinho do doente pode dizer algo assim para consolar o fossento. Isso é um mal que acontece, que pega, mas não é incurável. Todos nós passamos por isso. Procure desviar o pensamento para outras coisas. Seja forte, lembre-se que em cada lugar que se chega, encontra uma menina que faz a nossa cabeça. Tem mais mulher que homem no nosso mundo. Do mesmo modo como você se ligou nela, logo ela vai se ligar no outro homem e vai sofrer a mesma força que você está sofrendo. Com palavras assim, que realmente são verdadeiras, você consegue evitar um drama ou uma tragédia. Pois a famosa dor de cotovelo é mesmo causadora de desgraças, como suicídio, tentativa de suicídio, bebendo líquidos venenosos, ingerindo formicida e etc. É preciso que a gente dê uma força, pois isso também é caridade. Precisamos saber que muitas vezes, atrás de um simples caso desse, está um espírito maligno, invejoso, que, se utilizando de nossa mediunidade, pode meter minhoca em nossa cabeça, nos inspirando ideias de suicídio. Devemos nos preparar conhecendo essa realidade e nos ligando nos nossos mentores espirituais. Lembre-se de que Jesus nos alerta: orai e vigiai para não cair nas tentações.